escravo e escape. Foi meu grande infortúnio que, em todas essas aventuras, eu não embarcasse como marujo, caso em que, embora eu de fato pudesse trabalhar um pouco mais que o normal, também teria aprendido os mistérios e deveres do marinheiro, podendo com o tempo me qualificar como contramestre ou imediato, se não capitão de navio. Mas meu destino sempre me levava à pior escolha, e o mesmo ocorreu aqui, pois, tendo algum dinheiro no bolso e boas roupas no corpo, sempre embarcava a título de passageiro, e assim nem tinha ocupação a bordo nem aprendia ofício algum. Foi minha sorte antes de mais nada cair em boa companhia ainda em Londres, o que nem sempre acontece a jovens irrefletidos e desorientados como eu era na época, já que o diabo nunca deixa de pôr alguma armadilha em seu caminho desde muito cedo, mas não foi o que se deu comigo. Primeiro conheci o comandante de um navio que já tinha ido à costa da Guiné e que, obtendo grande sucesso na empreitada, estava decidido a fazer nova viagem. E que, agradando-se da minha conversa, que não era de todo desinteressante aquele tempo, e ao me ouvir dizer que tinha a ideia de correr mundo, disse que se eu partisse com ele em sua viagem não precisaria pagar nada, eu seria seu companheiro de viagem e de mesa e, se pudesse levar alguma coisa comigo, poderia extrair da jornada todas as vantagens facultadas pelo comércio, e talvez encontrasse alguma compensação. Aceitei a oferta, e, travando uma amizade estreita com esse capitão, que era um homem leal e honesto, segui viagem com ele, e levei um certo património comigo que, graças à desinteressada honestidade do meu amigo, o capitão, aumentei consideravelmente, pois levei cerca de 40 libras esterlinas em brinquedos e bugigangas que o capitão me orientou a comprar. Essas 40 libras consegui reunir graças à ajuda de alguns parentes com quem eu me correspondia e que, creio eu, conseguiram fazer com que meu pai, ou pelo menos minha mãe, contribuísse em parte para aquela primeira iniciativa. Essa foi a única viagem que posso dar por bem-sucedida de todas as minhas aventuras, o que devo à integridade e à honestidade do meu amigo capitão, com quem obtive ainda algum conhecimento competente da matemática e das regras da navegação, aprendi a manter um traçado da rota do navio, fazer observações e, em suma, compreender algumas coisas que qualquer marinheiro deve saber, pois, como ele se comprazia em me ensinar, eu sentia um verdadeiro deleite em aprender. Numa palavra, essa viagem fez de mim tanto marinheiro quanto mercador, pois, em troca das minhas mercadorias, trouxe de volta para casa 5 libras e 9 onças de peso em pó de ouro, que vendi ao voltar a Londres por quase 300 libras esterlinas.
o que me deixou tomado por ideias e aspirações que, a partir de então, arremataram minha ruína. Entretanto, mesmo nessa viagem também tive meus infortúnios, especialmente o de passar mal o tempo todo, sofrendo uma violenta febre devido ao calor excessivo do clima, pois nosso comércio se realizava junto à costa, da latitude de 30 graus norte até a própria linha do Equador. Agora estava pronto para me transformar num mercador da Guiné e, como meu amigo, para minha grande infelicidade, morreu pouco depois da nossa chegada. Resolvi fazer novamente a mesma viagem, embarcando no mesmo navio com o homem que tinha sido seu piloto na viagem anterior e agora assumia o comando do navio. Foi a viagem mais infeliz jamais feita pelo homem, pois, embora eu levasse apenas umas 100 libras esterlinas da fortuna que havia acabado de adquirir, deixando 200 aos cuidados da viúva do meu amigo, que me tratou com grande justiça, ainda assim passei por terríveis infortúnios nessa viagem. E o primeiro foi que nosso navio, tomando o rumo das Ilhas Canárias ou, melhor dizendo, entre essas ilhas e a costa africana, foi surpreendido quando rompe à manhã por um pirata turco de Salé, que nos perseguiu a todo pano. Também abrimos todas as velas que tínhamos ou que nossos mastros podiam suportar, entretanto, ao vermos que o pirata avançava em nossa direção e havia de nos alcançar em poucas horas, preparamo-nos para lutar, já que nosso navio estava aparelhado com 20 canhões e, o dele, com 18. Em torno das 3 da tarde ele emparelhou conosco e, alinhando seu navio por erro em nosso quartel de popa, e não de través para a popa propriamente dita, como pretendia, podemos disparar contra seu costado com 8 dos nossos canhões, despejando-lhe uma carga de artilharia que o fez dar uma guinada, desviando-se do nosso curso, depois de responder ao nosso fogo e também descarregar contra nós as armas menores dos quase 200 homens que tinha a bordo. No entanto, nenhum de nossos homens foi atingido, e permaneceram a salvo. Ele se preparou para tornar a atacar, e nós a nos defender. Mas, alinhando-se dessa vez ao nosso outro quartel, conseguiu desembarcar em nosso convés 60 homens que imediatamente se puseram a cortar e atacar o passadiço e o curdame. Nós os forçamos a recuar com balas de chumbo, chuços curtos, barris de pólvora e o que mais havia à mão, e os expulsamos 2 vezes do nosso convés.
Entretanto, para resumir essa triste passagem da nossa história, nosso navio acabou incapacitado, 3 de nossos homens morreram e 8 ficaram feridos, ao que fomos obrigados a nos render, sendo todos aprisionados e levados para Salé, um porto dominado pelos mouros. O tratamento que lá recebi não foi tão horrendo quanto temi num primeiro momento. Nem fui conduzido para a corte do imperador, como o resto dos nossos homens, sendo mantido pelo comandante dos piratas como seu troféu particular, transformado em seu escravo, pois era jovem e ágil, e adequado a seus propósitos. E perante essa surpreendente mudança em minhas circunstâncias, de mercador em infeliz escravo, fiquei perfeitamente aparvalhado, e agora me lembrava das palavras proféticas do meu pai, de que eu acabaria em desgraça, sem uma alma que me ajudasse, que eu agora achava-se terem cumprido de maneira tão completa que eu não poderia me encontrar em situação pior, que agora a mão dos céus me deitara por terra, e eu estava perdido, sem possibilidade de redenção. Mas, ai de mim, essa não era senão uma amostra dos sofrimentos que ainda me aguardavam, como a sequência da presente história irá revelar. Como meu novo amo o Senhor me trouxe para viver em sua casa, tive esperanças de que me levasse consigo quando tornasse ao mar, acreditando que em algum momento o destino faria-se defrontar com uma caravela de Espanha ou de Portugal, e que então eu seria libertado. Mas logo essa minha esperança me abandonou, pois quando ele seguiu para o mar me deixou em terra para cuidar do jardim, e fazer o serviço comozinho de criado em sua casa, e quando voltou de seu cruzeiro, mandou que eu fosse morar na cabine, a bordo, para tomar conta do seu navio. Agora eu não pensava em mais nada além da minha fuga e do método que poderia empregar para levá-la a cabo, mas não encontrei meio algum que tivesse alguma possibilidade, nada se apresentava para me mostrar que essas suposições podiam ser racionais. Eu não tinha ninguém com quem me comunicar ou que pudesse embarcar comigo, nenhum companheiro de escravidão, nenhum inglês, irlandês ou escocês além de mim mesmo, de modo que por 2 anos, embora muitas vezes eu treinasse na imaginação, nunca houve ocasião em que eu pudesse pôr em prática algum desses planos. No fim de cerca de 2 anos apresentou-se uma circunstância incomum, que tornou a me trazer à cabeça a velha ideia de tentar buscar a liberdade. Meu amo, que permanecia em casa um tempo mais longo que o normal sem aparelhar seu navio, o que, pelo que eu soubesse, era explicado pela falta de dinheiro, costumava sempre, 1 ou 2 vezes por semana, e ocasionalmente ainda mais a miúde, quando o tempo estava bom, embarcar num dos botes do navio e sair pelo mar pescando.
e como sempre levava a mim e mais um jovem morisco para remar, nós costumávamos distraí-lo, e eu me mostrava muito habilidoso na pesca, a tal ponto que algumas vezes ele me mandava sair com algum moro, um de seus parentes, e com o jovem morisco, ou maresco, como era chamado, pegar algum peixe para a sua mesa. Certa vez aconteceu que, tendo nós saído para pescar numa bela manhã solitária, se ergueu um nevoeiro tão cerrado que, embora não estivéssemos nem em meia légua da costa, nós a perdemos de vista por completo, e remámos sem saber para onde nem em qual direção, forcejando todo o dia e o resto da noite seguinte. Quando a manhã raiou, descobrimos que tínhamos tomado o rumo do mar aberto, em vez de terra, e que estávamos a pelo menos 2 léguas da costa. No entanto, conseguimos voltar bem, embora passando por grandes provações e algum perigo, pois o vento começou a soprar com força razoável no fim da manhã, mas, especialmente, ficamos ambos com muita fome. Mas nosso amo, alertado por esse acidente, resolveu cuidar-se melhor no futuro, e, tendo ancorado ao lado de seu navio o bote maior do nosso navio inglês, que tinha tomado para si, resolveu nunca mais sair para a pesca sem levar uma bússola e algumas provisões, e assim ordenou ao carpinteiro de seu navio, que também era um escravo inglês, que construísse um pequeno castelo ou cabine de comando no meio do barco, lembrando-a de uma barcaça de rio, de onde fosse possível comandar o leme e recolher a vela principal, e um espaço à frente dela onde um ou dois homens pudessem se alojar e manobrar as velas. O barco usava uma vela triangular, do tipo que se conhece como bugerona, e na Inglaterra se chama costeleta de carneiro, e a retranca se prende acima do alto da cabine, que era muito baixa e apertada, e só tinha espaço para que ele se acomodasse com um ou dois escravos, além de uma mesa de comer, e compartimentos fechados para as garrafas das bebidas que quisesse consumir, e especialmente para o seu pão, o arroz e o café. Saíamos sempre para pescar com esse barco, e, como eu era muito hábil na captura de peixes, ele jamais saía sem mim. E acontece que ele marcou de sair com esse barco, a passeio ou para uma pescaria, com 2 ou 3 mouros de importância do lugar, para os quais mandou fazer uma provisão extraordinária, mandando para bordo do barco, da noite para o dia, uma carga de mantimentos bem maior que a normal, ordenando ainda que eu transportasse para o barco 3 mosquetes, ou fuzis, com pólvora e chumbo, que estavam a bordo de seu navio, pois planejavam caçar aves, além da pesca.
Preparei tudo como ele ordenou, e esperei a manhã seguinte com o barco lavado, suas insígnias e flâmulas hasteadas, e tudo pronto para acomodar seus convidados, quando finalmente meu amo subiu a bordo sozinho, e me disse que seus convidados tinham desistido da viagem devido a algum negócio malogrado. Mandou que eu saísse como de costume com o barco, levando o homem e o rapaz, para lhe trazer algum peixe, pois seus amigos pretendiam ir jantar em sua casa, e me ordenou que assim que tivesse capturado algum peixe eu o levasse para sua casa, o que prometi fazer. Nesse momento minhas ideias anteriores de libertação passaram por meu espírito, pois descobri que estava prestes a me ver no comando de um pequeno navio, e, assim que meu amo partiu, cuidei de me preparar, não para uma surtida de pesca mas para uma viagem, embora eu não soubesse, e nem sequer cogitasse, para onde eu iria navegar, meu destino era qualquer lugar longe dali. Meu primeiro ardil foi procurar aquele Moro com uma mentira, a fim de obter mais alguma coisa para nossa subsistência a bordo, pois disse a ele que não podíamos ter a pretensão de comer o pão do nosso amo. Ele concordou, de maneira que trouxe consigo para bordo uma cesta grande de biscoitos ou pães torrados e mais 3 jarras de água fresca. Eu sabia onde ficava a caixa das garrafas do meu patrão, por sua forma evidentemente capturadas a bordo de algum navio inglês apresado, e as levei para o barco enquanto o Moro estava em terra, como se já estivessem lá desde antes para o nosso patrão. Transportei também para o barco uma boa quantidade de cera de abelha, pesando bem mais de meio quintal, com mais um rolo de barbante ou cordel, uma machadinha, uma serra e um martelo, que todos nos viriam a ser de grande utilidade mais adiante, especialmente a cera, para fazer velas. E ainda lhe contei outra mentira, na qual ele também acreditou com toda a inocência. Seu nome era Ismael, e eles o chamam de Mul ou Muel, e então eu lhe disse: Muel, as armas do nosso patrão estão a bordo do barco, você não podia conseguir um pouco de pólvora e chumbo? Quem sabe caçamos alguns alcan, uma ave parecida com o nosso maçaricão, para nós, pois eu sei que é no navio que ele guarda a munição para as armas. Está bem, disse ele, eu trago, e de fato voltou com uma grande sacola de couro contendo cerca de 1,5 libras de pólvora, ou talvez um pouco mais, e outra com chumbo miúdo, num peso de 5 ou 6 libras, e mais algumas balas, e pôs tudo em nosso barco.
Ao mesmo tempo, eu tinha encontrado um pouco da pólvora do nosso patrão na cabine maior, e com ela enchi um dos garrafões da caixa, que estava quase vazio e cujo conteúdo despejei num outro, e assim, abastecidos de todo o necessário, zarpámos do porto para pescar. O forte, que fica na entrada do porto, sabia quem éramos e não nos deu importância, e estávamos ainda a menos de 1 milha do porto quando içamos nossa vela e partimos para a pesca. O vento soprava de norte-nordeste, o que ia contra meu desejo, pois caso soprasse do sul eu poderia com certeza aportar às costas de Espanha, chegando pelo menos à Baía de Cádiz. Mas minha decisão era, de onde quer que soprasse o vento, abandonar o lugar horrendo onde estava e deixar o resto por conta do destino. Depois de pescarmos algum tempo sem capturar nada, pois toda vez que sentia um peixe em meu anzol eu não o puxava, para o Moro não ver, eu disse a ele, não adianta, assim não vamos conseguir o que nosso amo pediu, precisamos nos afastar mais. Ele, sem atinar com mal algum, concordou, e estando na proa do barco, abriu as velas, e como eu estava ao leme, conduzi o barco outra milha para mais ao largo, e depois manobrei para deixá-lo de frente para o vento, como se planejasse pescar, e nesse momento, entregando o leme ao rapaz, caminhei até onde o Moro estava e, fingindo que me debruçava para pegar alguma coisa além dele, passei de surpresa o braço por baixo de sua virilha e o atirei no mar por cima da amorada. Ele ressurgiu imediatamente, pois nadava como uma rolha, e gritou comigo, pedindo que eu o recolhesse, garantia que iria junto comigo para qualquer parte do mundo. Nadava com tamanha força atrás do barco que teria nos alcançado depressa, pois o vento era muito escasso, mas a essa altura fui até a cabine e, pegando um dos mosquetes de caça, mostrei a ele e disse que não lhe tinha causado nenhum ferimento, e que se ele ficasse quieto não o feriria. Mas, completei, você sabe nadar o bastante para voltar à praia, e o mar está calmo, vá voltando logo que não lhe farei nada, mas se você se aproximar do barco eu lhe dou um tiro na cabeça, pois estou decidido a conquistar minha liberdade, ao que ele fez a volta e começou a nadar para a terra, e eu não tinha a menor dúvida de que chegaria com facilidade, pois era excelente nadador. Eu podia ter concordado em levar o Moro comigo e afogado o rapaz, mas não podia me arriscar a confiar nele. Depois que ele desapareceu virei-me para o rapaz, que todos chamavam de Shuri, e disse a ele, Shuri, se você me for fiel, farei um grande homem de você, mas, se você não bater em seu próprio rosto jurando que só me dirá a verdade, ou seja, não jurar por Maomé e pela barba do pai do profeta, também vou lançá-lo ao mar.
O rapaz sorriu para mim, e falou com tamanha inocência que não tive como desconfiar dele, jurou que me seria fiel e correria o mundo inteiro comigo. Enquanto eu ainda estava ao alcance das vistas do Moro, mantive o barco apontado diretamente para o mar alto, navegando quase na direção de Barlavento, para que pensassem que eu rumava para a boca do estreito como de fato se poderia supor de qualquer pessoa em seu juízo. Pois quem iria imaginar que fôssemos rumar para o sul, para a verdadeira costa dos bárbaros, onde nações inteiras de negros haveriam certamente de nos cercar com suas canoas para nos destruir, onde nunca poderíamos descer à costa sem que nos devorassem feras selvagens, ou feras ainda mais impiedosas da espécie humana. Mas assim que o sol se pôs e anoiteceu mudei a minha rota, rumando direto para o sul-sudeste, depois quebrando mais um pouco o rumo para leste a fim de acompanhar o traçado da costa. E, encontrando um vento muito forte e um mar tranquilo, avancei tanto que acredito que no dia seguinte às 3 da tarde, quando pela primeira vez avistei terra, não podia estar menos de 150 milhas ao sul de Salé, muito além dos domínios do imperador de Marrocos, ou, na verdade, de qualquer outro rei da área, pois não víamos viva alma. No entanto, tamanho era o medo que eu tinha adquirido dos mouros, e tanta a apreensão de cair nas mãos deles, que não quis parar, ou descer à costa, ou lançar âncora, já que o vento continuava forte, até ter navegado dessa maneira por mais 5 dias, e então, quando o vento mudou para sul, concluí também que, se alguma das nossas naus estivesse em meu encalço, a essa altura também já teria desistido, de maneira que decidi-me arriscar a descer à costa e ancorei na boca de um pequeno rio, não sabia como se chamava ou onde ficava, nem qual era a latitude, qual a região, qual o país ou qual o rio. Não vi, nem desejava ver, pessoa alguma, a coisa que eu mais queria era a água doce. Chegámos à boca desse rio ao cair da tarde, decididos a nadar até a praia assim que escurecesse, para explorar a costa, mas assim que ficou escuro ouvimos sons tão assustadores de latidos, rosnados e uivos de criaturas selvagens, das quais nem sabíamos o tipo, que o pobre rapaz quase morreu de medo e me suplicou que não fosse até a praia antes de amanhecer. Está bem, Shuri, disse eu, então não vou, mas pode ser que de dia encontremos homens, que serão mais perigosos para nós que esses leões. Então a gente atira bala neles, disse Shuri, rindo, e faz eles fugir. Era o inglês que Shuri conseguia falar, pelas conversas que tinha com outros escravos.
No entanto, fiquei satisfeito de ver o menino tão alegre, e dei-lhe um trago de bebida, da caixa de garrafas do nosso patrão, para animá-lo. No fim das contas, a opinião de Shuri estava certa, e concordei, lançamos nossa pequena âncora e ficamos ali sem nos mover a noite inteira, e digo sem nos mover porque não dormimos nada. Pois dali a 2 ou 3 horas vimos várias criaturas de grande porte, não sabíamos como se chamavam, e de vários tipos aparecerem à beira-mar e correrem para a água, chapinhando e lavando-se pelo prazer de se refrescarem, e davam urros e berros tão tremendos que eu jamais tinha escutado coisa parecida. Shuri ficou terrivelmente assustado, e na verdade eu também, mas sentimos ambos mais medo ainda quando ouvimos que uma dessas poderosas criaturas começava a nadar na direção do nosso barco. Não tínhamos como enxergá-la, mas podíamos ouvir por seus resfolhegos que era uma fera monstruosa, imensa e enfurecida. Shuri disse que era um leão, e pelo que eu soubesse bem podia ser, mas o pobre Shuri gritou comigo para que eu soltasse a âncora e saíssemos dali remando. Não, disse eu, Shuri, podemos desprender nosso cabo deixando-o com a boia e afastar-nos mais um pouco, não podem nos seguir até muito longe. E assim que disse essas palavras percebi que a criatura, qualquer que fosse, só se encontrava a 2 remos de distância do barco, o que me surpreendeu um pouco. No entanto, fui imediatamente até a cabine e, pegando minha arma, disparei contra ela, que imediatamente fez meia volta, nadando de volta para a praia. Mas é impossível descrever os ruídos horríveis, os berros e uivos medonhos que se erguiam tanto à beira da água quanto mais além terra adentro, ao som do disparo da nossa arma, coisa que tenho motivo para crer que essas criaturas nunca antes haviam escutado, e isso me convenceu de que não podíamos ir à terra durante a noite naquele trecho de costa, e como iríamos até lá durante o dia era outra questão, porque cair na mão de qualquer dos selvagens seria tão daninho quanto cair nas garras de leões e tigres, pelo menos nosso medo dos dois perigos era equivalente. Seja como for, éramos obrigados a descer em terra em algum lugar para buscar água, pois não nos restava nem um litro dela a bordo, quando ou onde consegui-la era a questão. Shuri disse que, se eu o deixasse descer à praia com uma das jarras, ele descobriria se havia água e traria um pouco para mim. Perguntei-lhe por que deveria ele ir, e não eu, enquanto ele ficava a bordo. O rapaz respondeu com tanto afeto que conquistou meu amor para sempre.
Disse ele, se vêm selvagens, eles comem eu, tu vai embora. Ora, Shuri, respondi, então vamos os dois, e se os selvagens vierem, nós vamos matá-los. Não haverão de comer nenhum de nós dois, então dei a Shuri um pedaço de pão torrado para comer e uma dose da caixa de garrafas do nosso patrão da qual falei antes, e aproximamos o barco o mais perto da praia que julgamos adequado, e dali caminhamos pela água até a praia, sem levar nada além das nossas armas e 2 jarros para a água doce. Não queria perder o navio de vista, temendo a chegada de canoas com selvagens descendo o rio, mas o rapaz, vendo um lugar plano mais ou menos 1 milha terra adentro, aventurou-se até lá, e pouco depois eu o vi voltar correndo em minha direção. Achei que estava sendo perseguido por algum selvagem ou espavorido por alguma fera da selva, e corri na direção dele para ajudá-lo, mas, quando cheguei mais perto, vi alguma coisa pendendo de seus ombros, uma criatura que ele tinha abatido, semelhante a uma lebre mas de cor diferente e com pernas mais compridas. No entanto, ficamos muito gratos por ela, e a carne era muito boa, mas a maior alegria que o pobre Shuri me trouxe foi-me dizer que tinha encontrado boa água e nenhum selvagem. Mas logo atinamos que nem precisávamos nos inquietar tanto por causa da água, pois num ponto mais um pouco rio acima de onde nos encontrávamos vimos que a água era doce assim que vazou a maré, que ali não avançava muito terra adentro, então enchemos nossos jarros e nos deliciamos com a lebre que tínhamos caçado, preparando-nos para seguir viagem, sem termos visto nenhuma pegada ou qualquer criatura humana naquela parte do país. Como eu já tinha feito uma viagem anterior a essa costa, sabia muito bem que as Ilhas das Canárias, como também as Ilhas de Cabo Verde, não ficam muito distantes do litoral. Mas, como não tinha instrumentos para fazer uma observação e descobrir a que latitude nos encontrávamos, e não sabia exatamente, ou pelo menos não lembrava, em qual latitude ficavam elas, não sabia onde procurá-las ou em que ponto seguir para o mar alto em sua direção, de outro modo, a essa altura eu já poderia ter encontrado alguma dessas ilhas. Mas minha esperança era de que, se eu me mantivesse ao longo daquela costa até chegar à altura onde os ingleses comerciavam, poderia encontrar em sua rota habitual de comércio algum navio que pudesse nos socorrer e nos dar transporte. Pelo melhor dos meus cálculos, o lugar onde eu agora me encontrava devia ser a região que, entre o domínio do Império de Marrocos e a Terra dos Negros, é quase toda vazia e desabitada, exceto por feras selvagens.
tendo sido abandonada pelos negros, que rumaram mais para o sul por medo dos mouros, e os mouros, por sua vez, não a consideravam digna de ser habitada, em razão de sua infertilidade. E, de fato, tanto uns quanto os outros lhe viraram as costas por causa das quantidades prodigiosas de tigres, leões, leopardos e outras criaturas ferozes que ali habitam, de modo que os mouros a usam apenas para a caça, que praticam como um exército, 2 a 3 mil homens de cada vez. E, de fato, por quase um total de 100 milhas ao longo dessa costa, vimos apenas uma região desolada e desabitada de dia, em que só se ouviam os urros e rugidos de feras selvagens durante a noite. Uma ou duas vezes à luz do dia, julguei ter avistado o pico de Tenerife, o ponto mais alto das Ilhas Canárias. E pensei muito em arriscar-me rumo ao mar alto na esperança de lá chegar, mas depois de 2 tentativas me vi impelido de volta na direção da costa por ventos contrários, com o mar também alto demais para meu pequeno barco, de maneira que resolvi ater-me ao plano original e continuar navegando ao longo da costa. Várias vezes fui obrigado a encostar em terra à procura de água doce depois de deixarmos aquele lugar, e numa dessas vezes, bem cedo de manhã, âncoramos sob a proteção de uma ponta de terra que atingia boa altitude, e na hora da entrada da maré, para nos internarmos ainda mais. Shuri, cujos olhos lhe serviam melhor que os meus me serviam, me chamou em voz baixa e disse que era melhor nos afastarmos mais da costa, pois, disse ele, olha ali um monstro horrível naquele morro, dormindo. Shuri, disse eu, você vai desembarcar e matar o leão. Shuri fez um ar de medo, e disse, eu mata, ele me come com uma boca, de uma mordida, queria ele dizer. Entretanto, eu não disse mais nada ao rapaz, recomendando apenas que ficasse quieto, e peguei a maior das nossas armas, que era quase do calibre de um mosquete, e enfiei no cano uma boa carga de pólvora e 2 balas, e a pus de lado. Em seguida, carreguei outra arma com 2 balas, e a terceira, pois tínhamos 3 peças, carreguei com 5 balas menores. Fiz a melhor pontaria que podia com a primeira arma para acertar a fera na cabeça, mas ela estava deitada de tal forma, com a pata um pouco erguida acima do focinho, que as balas atingiram sua pata na altura do joelho, partindo o osso. A besta se pôs de pé, rugindo num primeiro momento, mas ao apoiar-se na perna quebrada tornou a cair, e então se levantou em 3 pernas, e soltou o urro mais pavoroso que jamais ouvi.
Fiquei um pouco surpreso de não ter acertado sua cabeça, entretanto, peguei a segunda arma imediatamente, e embora ela tenha começado a se mover, disparei de novo, acertei sua cabeça e tive o prazer de ver a fera desabar, fazendo pouco barulho, mas ainda lutando pela vida. Então Shuri tomou coragem, e queria que eu o deixasse descer em terra. Ora, vá, disse eu, então o rapaz pulou na água e, levando uma arma menor numa das mãos, nadou até a costa com a outra e, aproximando-se da criatura, encostou o cano da arma em seu ouvido e lhe desferiu mais um tiro na cabeça, o que despachou a criatura de vez. Era uma presa e tanto para nós, mas não servia de alimento, e lamentei muito ter despendido 3 cargas de pólvora e chumbo com uma criatura que não nos serviria para nada. Ainda assim, Shuri decidiu que queria um pedaço da fera, então voltou a bordo e me pediu que lhe entregasse a machadinha. Para quê, Shuri? Perguntei. Eu corto a cabeça dele, respondeu. Entretanto, Shuri não conseguiu cortar a cabeça do animal, mas cortou uma das patas, que trouxe de volta consigo, e era de um tamanho monstruoso. Ocorreu-me então, todavia, que talvez a pele do leão pudesse de um modo ou de outro ter algum valor, e resolvi esfolar o animal, se conseguisse. Então Shuri e eu começamos a tentar, mas Shuri trabalhava muito melhor que eu, pois eu mal sabia o que fazer. Na verdade, precisamos do dia seguinte inteiro, mas finalmente conseguimos tirar a pele da fera, e a abrimos em cima da cabine, onde o sol a secou em 2 dias, e mais tarde ela servia para eu me deitar em cima.